Estamos de volta com o programa especial de eleições aqui pela Band Amazonas e agora a gente começa já mostrando os primeiros números da apuração que começou pouco depois das 5 horas da tarde. Vamos então conferir como está o desempenho nas urnas, começando pelos candidatos que disputam o governo do estado. Lembrando que nós temos já 46% das urnas apuradas, pouco mais de 46% das urnas apuradas até o momento e pela contagem dos votos até agora, nós temos então o candidato José Melo, do PROS, da coligação Fazendo Mais por Nossa Gente, com pouco mais de 332 mil votos à frente então da apuração. Em seguida vem o candidato Eduardo Braga, com 318 mil votos, né? Então temos aí uma possibilidade, por enquanto aí não temos ainda... 46% ainda não chegou à metade, a gente vai visualizar esses números agora. Vamos lá, José Melo, então, com um pouco mais de... Nós temos ali 392.059 votos. Na sequência, então, o candidato Eduardo Braga, 380.981 votos. Na sequência, então, o candidato Marcelo Ramos, com 135.740. E aí, na sequência, então, os demais candidatos, Chico Preto, Abel Alves, Herbert Amazonas e Luiz Navarro. E nós também já temos os primeiros números da corrida eleitoral para o Senado da República, que aponta, então, na frente, nós temos aí o candidato do PSB, Omar Aziz, né, o ex-governador do estado, Omar Aziz, liderando então as pesquisas. Já temos aqui no telão os resultados, temos aí 530.412, Omar Aziz então na frente. Lembrando que nós temos aí agora 55% das urnas apuradas, então o candidato Omar Aziz nessa computação aí tem 58,44% dos votos. Na sequência, então, vem o candidato do PT, Praciano, e depois Marcelo Serafim, professor Queiroz, Jonatas Almeida e Júlio Ferraz. Daqui a pouco, então, também a gente mostra como é que está a apuração também para os candidatos a deputado federal e também estadual. E lá no TRE já está tudo pronto para a apuração, que já começou, que já segue nesse momento. Vamos conferir então a estrutura que foi montada por lá, como mostra a repórter Tamires Cler. Aqui no Amazonas, a votação acabou agora há pouco, às 5 horas da tarde, e logo mais a apuração já vai começar aqui na sede do TRE, no Parque das Laranjeiras. O resultado vai poder ser acompanhado em tempo real por telões como aquele ali. O resultado deve ser divulgado por volta das 7h30 da noite. A intenção era que fosse antes, mas por conta da logística de algumas urnas que ficam nas comunidades rurais, um pouco mais afastadas da capital, então esse resultado só deve ser divulgado mesmo às 7h30 da noite. E você pode acompanhar o resultado em tempo real por meio dos aplicativos para tablets e celulares, que é o Apuração 2014, ou então pela internet, o divulga.tse.jus.br. Eleições 2014, você decide na Band. E para fazer uma análise sobre esses primeiros números das eleições aqui no estado, eu recebo aqui no estúdio o sociólogo e professor de ciência política da Universidade Federal do Amazonas, David Spencer. Muito boa noite, obrigada pela sua presença aqui conosco. Boa noite, Rosemara, boa noite aos telespectadores da Band. É uma grande satisfação poder estar aqui para comentarmos os resultados parciais dessa eleição. David, pouco mais da metade das urnas apuradas, temos aí uma surpresa por enquanto, uma possibilidade aí de repente de um segundo turno, porém com resultados um pouco diferentes do que vinha sendo mostrado nas pesquisas aí com o atual governador José Melo à frente na apuração dos votos. Bom, é verdade. Todas as pesquisas até então realizadas neste pleito indicavam uma preferência do eleitor pelo candidato Eduardo Braga. Tá? Algumas pesquisas, inclusive, indicavam a eleição desse candidato no primeiro turno. Então, vamos dizer assim, para os coordenadores, os responsáveis pela pesquisa, o resultado hoje, que demonstra aí uma variação de 2 pontos percentuais para o candidato José Melo, que passa à frente, inclusive, do Eduardo Braga, demonstra, de fato, uma surpresa, né?
e talvez até para o próprio eleitor, que tem como referência as pesquisas que são produzidas ao longo do pleito. A última indicava uma possível vitória, inclusive, no primeiro turno, com uma variação de margem de erro, acredito que de 3 pontos percentuais para cima ou para baixo. Então, a apuração até aqui, de fato, revela uma surpresa para nós, pesquisadores, que lidamos com as pesquisas que são divulgadas oficialmente pelas instituições encomendadas, responsáveis pela pesquisa, e também para o eleitor, tá? Mas, David, é importante ressaltar que boa parte aí desses votos apurados até o momento é resultado aqui da capital. Essa apuração pode ainda mudar com a chegada em maior escala aí dos votos vindos do interior do estado? Pode. A última pesquisa divulgada, ela indicava inclusive uma vitória do candidato Eduardo Braga, tanto na capital quanto no interior, né? Na medida em que o TRE for apurando a votação tanto da capital quanto do interior, pode haver uma ligeira modificação desse resultado. Mas como nós já temos aí pouco mais de 40% de apuração das urnas, tudo indica que haja uma tendência, né, de uma disputa acirrada entre os dois candidatos, com a possibilidade de segundo turno. Agora, certamente, as urnas do interior, os votos do interior devem modificar este resultado aí, uma vez que ambos os candidatos têm uma boa inserção no interior, né? Diferente do terceiro candidato, terceiro colocado, que tem uma inserção muito maior na capital. Tá certo. E a gente tem números novos, até porque agora já subiu aí para 61% das urnas apuradas. Vamos então conferir aqui os novos números no telão. Estamos aí conferido então que José Mello continua à frente, né, com uma diferença aí em torno aí dos 2 pontos percentuais mesmo em relação ao candidato Eduardo Braga. E temos aí então Marcelo Ramos ainda em terceiro lugar e os demais candidatos Chico Preto, Abel Alves, Herbert Amazonas e Luiz Navarro. David, é importante ressaltar também a questão do perfil do eleitor, né? A gente percebe que o eleitor amazonense ele parece bastante conservador, centralizando seus votos nos 2 primeiros candidatos mais bem posicionados aí nas pesquisas. Isso é algo que chama a atenção. As pesquisas indicavam uma preferência por determinado candidato, com uma possível vitória no primeiro turno. O eleitorado, no Brasil como um todo, mas particularmente no Amazonas, ele se movimenta de maneira, muitas vezes, como nós podemos chamar, de forma muito silenciosa, né? Então, e as pesquisas, elas têm demonstrado, do ponto de vista metodológico, uma dificuldade para captar essa intenção e essa disposição do eleitor em votar em candidato A, B ou C. Então, isso é algo que nos chama a atenção e chama a atenção também, embora essa surpresa tenha aparecido na pesquisa, chama a atenção o fato do eleitorado amazonense, vamos dizer assim, continuar a disponibilizar o seu voto nos candidatos que até então faziam parte de um mesmo grupo político, né? E que, historicamente, se revezam na administração do executivo, portanto, no exercício do poder político local. Embora nós tenhamos várias alternativas neste pleito, com vários outros candidatos concorrendo, disponibilizando propostas e projetos alternativos, o eleitor indica uma preferência por um grupo político que atualmente demonstra um conflito do ponto de vista da relação política, mas o eleitorado concentra os seus votos nos 2 primeiros candidatos que até então caminhavam juntos, vamos dizer assim. Estamos de volta com a cobertura completa das eleições 2014. A apuração dos votos no Amazonas já começou e eu estou aqui então com o sociólogo e professor de ciência política da Universidade Federal do Amazonas, David Spencer, para fazer uma análise desses primeiros números da apuração, que na verdade aí já atinge 61% das urnas apuradas. Vamos então voltar a conferir como está agora a corrida eleitoral para o Senado da República. Vamos então acompanhar os dados aqui no telão. Candidato Omar Aziz aí com
pouco mais de 588 mil votos à frente, então, possivelmente já liderando aí uma possível vitória para o Senado da República, o equivalente a quase 60% já dos votos apurados. E na sequência, então, em segundo lugar, o candidato do PT, Praciano, com um pouco mais de 329 mil votos. E em terceiro lugar, candidato do PSB, Marcelo Serafim, com 72.254 votos. Professor Queiroz, com 8.121 votos, Jonatas Almeida, com 4.944 e Júlio Ferraz, com 2.427 votos. Professor David Spencer, essa corrida aí pelo Senado, né, com a possibilidade, então, de uma possível já vitória aí nas urnas do candidato Omar Aziz, tudo indica que realmente a vaga no Senado será dele, né? Bom, exatamente. Nesse caso, as pesquisas acertaram, né? As pesquisas indicavam a vitória do ex-governador Omar Aziz na corrida para o Senado. Isso se confirma. Mais uma vez, essa votação, que tem uma certa expressividade, demonstra a preferência do eleitor amazonense pela escolha de um personagem da política local que também compõe um determinado grupo político no Estado. Por entender que este candidato reúne as condições políticas e a capacidade política para atuar em defesa dos interesses do Estado do Amazonas, né? O segundo candidato, o candidato Praciano, embora candidato do PT, né, quer dizer, partido do governo, do partido da presidenta da República, não conseguiu, vamos dizer assim, atingir a população de maneira a apresentar resultados mais próximos do candidato Omar Aziz, embora tenha contado com o apoio do ex-presidente da República, né, com a estrutura governamental, do governo federal. Ainda assim, o eleitorado demonstra aí a sua capacidade e a sua autonomia no sentido de fazer escolhas que ele considera mais estratégicas, né, para resguardar os interesses do Estado do Amazonas. Bom, e nós já temos então também aqui as parciais, né, professor, para deputado federal, tendo aí o candidato Arthur Bisneto na frente, com um pouco mais aí, com cerca de 15% dos votos, né? Depois, na sequência, temos o candidato Silas Câmara, em terceiro, Issa Abraão, em quarto, Marcos Rota, quinto, Pauderney, em sexto, Alfredo Nascimento, em sétimo, Conceição Sampaio e em oitavo lugar, Átila Lins, ou seja, as possíveis 8 vagas no Senado Federal, sendo aí então ocupadas por candidatos que estarão praticamente aí estreando, né, nesse cargo. Lembrando que nós temos aí 61% das urnas apuradas. O que você acha desses resultados inicialmente? Nesse caso, o eleitorado amazonense ele faz uma opção por uma modificação, né? Por mudar, em parte, a bancada amazonense na Câmara Federal. Então, nós temos aí em torno de, acredito, 5 nomes, 4, 5 nomes novos na bancada federal amazonense, embora não sejam nomes novos na política local estadual, né? Parte desses candidatos já, inclusive, ocupam cadeira na Assembleia Legislativa. Então, isso demonstra o quê? Que o eleitorado amazonense está insatisfeito, em parte, com a atuação da bancada federal, e julga necessário uma reformulação. Então, há jovens lideranças aí, políticas, que estão assumindo as vagas de deputado federal, e candidatos que, já com vaga na Câmara Federal, estão perdendo o que tudo indica na pesquisa. Na verdade, é importante ressaltar que ainda, né, tem a questão das legendas, né? Claro, então, esses exato. são os 8 mais votados, mas a definição mesmo só após o encerramento do pleito, né? Exatamente. Então, nós temos que aguardar aí a apuração definitiva para que a gente possa, de fato, ter uma visão mais efetiva dos candidatos que estão sendo eleitos nesse pleito. Mas se trata de uma mudança, de toda maneira, na preferência do eleitorado, que, como eu havia dito antes, busca promover certas mudanças, mas com cautela, né? Mudanças graduais. Então, nós não vemos mudanças alternativas substanciais, tanto na corrida para governo do Estado, para Senado, quanto para a Câmara Federal. Resta nós sabermos com relação ao Legislativo Estadual.
Certo, professora, eu gostaria de destacar que nós já temos agora os primeiros números da corrida eleitoral para a presidência da República, que por conta aí da diferença do fuso horário em algumas cidades daqui do interior do Amazonas e do Acre, só foi liberado após as 19 horas, horário de Brasília. E nós temos então aí na apuração dos votos, 69% das urnas apuradas, temos então a candidata Dilma Rousseff na frente com 49,52%. Na sequência temos então a candidata pelo PSB, Marina Silva, com 24,27% dos votos, e o candidato do PSDB, em terceiro lugar, Aécio Neves, com 21%, ou seja, uma disputa um pouco mais aproximada entre Marina e Aécio, mas a presidente Dilma ainda na frente. Muito bem, o resultado dessa pesquisa na corrida para a presidência da República é um resultado interessante na medida em que a atual presidente, a Dilma Rousseff, ela consegue uma margem bastante significativa de distanciamento para a segunda colocada, Marina Silva, que, podemos dizer, acabou perdendo votos, acabou perdendo densidade eleitoral por conta das inúmeras contradições durante a sua campanha, quer dizer, em relação ao seu próprio programa de governo. Não conseguindo sanar essas contradições, não conseguindo esclarecer o eleitor com relação a questões cruciais no que diz respeito ao governo federal, no que diz respeito, por exemplo, CPMF, Banco Central, casamento homoafetivo e outras questões, a candidata Marina Silva foi perdendo força e densidade eleitoral, enquanto que a presidente Dilma foi se distanciando cada vez mais. Né? Já acabaram de me informar aqui que, na verdade, eu estava acompanhando aqui pelo aplicativo, mas as informações já estão mais avançadas, 78% das urnas apuradas, e a gente teve aí já uma alteração. Dilma Rousseff ainda na frente, mas com 40,30% dos votos, o candidato Aécio com 35,15% e Marina Silva em terceiro com 20,91% dos votos, ou seja, ainda pode ser que esteja uma mudança ainda, né? Exato. Eu até havia ficado surpresa com o dado anterior, porque a última pesquisa sinalizava o candidato Aécio Neves ultrapassando a candidata Marina Silva, né? Então, a pesquisa Datafolha e Ibope indicava Aécio Neves no segundo turno. A candidata Dilma Rousseff, ela atingiu o seu teto em termos da densidade eleitoral, enquanto houve um avanço expressivo do candidato Aécio Neves e uma tendência que se confirmou de declínio da candidata Marina Silva, né? Que até então contava aí, logo após a morte do ex-governador Eduardo Campos, contava com uma margem expressiva de votos, inclusive com a possibilidade de vencer as eleições no segundo turno. Mas à medida que a candidata ela se expôs ao eleitor, se expôs ao debate, na medida em que o eleitor pôde acompanhar mais de perto as suas propostas de governo, as suas ideias, a candidata foi perdendo força por conta de algumas contradições, tanto no programa quanto no seu próprio discurso ao longo da corrida presidencial. Tá certo. A gente vai fazer uma pausa. Este programa especial de eleições da Band Amazonas fica por aqui, mas nós voltamos logo mais, 6:45 da noite, com mais uma edição dessa cobertura das eleições 2014. Você decide na Band.